Nesta oportunidade estaremos lendo no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7, livro de Samuel. Capítulo 7. Glória a Deus. Diz-nos a palavra do Senhor, versículo 1. Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardassem a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltai ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado, Israel fora-lhes restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos estes lugares. Porém, voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel, e onde edificou um altar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Podeis sentar. Meus queridos irmãos, esta noite é uma noite muito especial, porque o nosso Deus fez ela. E tudo que Deus faz, Ele faz especial. Graças a Deus. E o nosso assunto desta noite é avivamento ou morte. Meus queridos irmãos, este é um texto bíblico
conhecido de todos nós, bastante extenso na sua leitura para o nosso culto, mas muito necessário devido ao fato de ser, nesta noite, um culto de ensino. E o nosso culto de ensino é uma bênção. O nosso culto de ensino é uma bênção. Porque Oséias disse que o povo de Deus foi destruído porque lhes faltou conhecimento. E aquele primeiro-ministro da rainha de Candace disse a Felipe: como eu posso aprender se não há quem me ensine? Então, a necessidade de ser ensinado é prioritária na vida de todos nós. Hoje, eu saí daqui de tarde pensando, aliás, o dia de ensino para nós é uma luta, porque desde o despertar da manhã, a gente já começa a pensar e analisar o que é que você vai ensinar à igreja, e ainda mais a nossa igreja de Araçatuba, que é uma igreja exigente e que não come qualquer comida. Posso ouvir um amém? Então, irmãos, e eu saí pensando sobre o que poderia trazer como ensino a todos nós. E imaginando, e tantos outros temas passou pela minha cabeça, e eu cheguei agora de tarde em casa e comecei a analisar sobre o que nós poderíamos falar nesta noite. E comecei a passar para o papel aquilo que poderíamos estudar nesta noite, e ficou uma mensagem um pouco grande. E eu vou ter que dividir ela em duas partes. Então hoje vai ser parte 1 e na próxima terça-feira será parte 2. Amém? Isso aqui é que nem aqueles filmes de Rambo, Rambo 1, Rambo 2 e assim por diante. Tá certo? Meus queridos irmãos, o que é avivamento? A palavra avivamento significa o ato de avivar, despertar, reviver, ressurgir. Avivamento nada mais é uma brasa que vai perdendo o seu fogo e é assoprada e volta com a intensidade do fogo sobre ela. Isso é avivar. Isso é avivamento. E em toda a história, tanto de Israel, como na história da igreja, Deus sempre usou alguém como um elo para trazer um avivamento. O avivamento não é produzido pelo homem. O avivamento, ele é intermediado pelo homem, sim. Porque homens de Deus se colocam na mão de Deus, clamando para que haja um avivamento. Então este é o papel do homem. Mas o avivamento em si é uma ação do Espírito Santo derramada de uma forma graciosa sobre uma pessoa, ou sobre um grupo de pessoas, ou sobre uma cidade, ou até mesmo sobre uma nação. Isso é avivamento. Avivamento individual é quando você recebe um impacto na sua vida cristã e ela sai do ostrismo e passa a ser uma vida progressiva, dia após dia com Deus. Avivamento não é falar em línguas e nem profetizar. Isso pode ser até algumas manifestações de um avivamento, mas não é o avivamento em si. O avivamento ele pode atingir em torno pessoal ou em torno de uma coletividade. O avivamento coletivo nada mais é do que a aglomeração de crentes avivados individualmente. Então todos se reuniu e a fogueira acendeu. É o avivamento coletivo. O avivamento, nenhum avivamento coletivo acontece sem que primeiro haja um avivamento pessoal.
é pessoal para o coletivo, e nunca será do coletivo para o pessoal. Porque o avivamento é um tratamento pessoal do indivíduo crente com o seu Deus. É um tete com Deus. Agora, Deus sempre usou na história homens para intermediar um avivamento. Nesta leitura que nós fizemos aqui, é o profeta Samuel. Samuel, ele não é somente profeta. Ele é profeta, sacerdote e juiz. Profeta, sacerdote e juiz. Ele está agregando em si 3 ofícios de suma importância. Profeta porque Deus falava com ele e ele transmitia ao povo. Sacerdote porque com a morte de Eli e os 2 filhos de Eli, ele por ser o filho adotivo de Samuel, de Eli, ele assume a posição de sacerdote. E juiz porque ele fazia um trabalho itinerante, julgando as cidades aonde estavam os israelitas com as suas questões, sejam elas de âmbito social, ou seja ela de âmbito judicial, ou de âmbito até mesmo de medicina, porque o sacerdote precisava fazer esse tipo de trabalho. Quando alguém aparecia com uma ferida, ele precisava analisar para saber se aquela ferida era uma lepra ou era uma chaga comum. Era uma das prerrogativas do cunho sacerdotal. Agora, meus irmãos, quando se faz necessário um avivamento? Quando se faz necessário? Será que nós estamos precisando de um avivamento, pastor? Essa é uma pergunta daquelas que vai lá na alma. E se o crente tem 7 vidas, vai lá na 7ª vida dele. Será que estamos precisando de um avivamento? E eu estou falando de igreja local, para igreja nacional e até igreja em todos os âmbitos. Porque o que nós estamos falando aqui está chegando lá no Japão hoje. Será que a igreja precisa de um avivamento? Será que eu preciso de um avivamento? Será que nós precisamos de um avivamento? E se precisamos, quais são as marcas que ficam claras, que demonstra que eu, a igreja, a sociedade, aonde estou, necessita de um avivamento? Primeiro, quando a corrupção chega dentro do ambiente sagrado. Se faz necessário um avivamento quando a corrupção chega dentro do ambiente sagrado. E em Israel, os 2 filhos de Eli, eles praticavam adultério e prostituição no templo com as mulheres que ali vinham a adorar. Sem contar a forma como eles tratavam os adoradores ali. Então, a corrupção havia chegado. O pecado estava não para o lado de fora, mas para o lado de dentro. Agora eu trago isso para os nossos dias. Será que o pecado, a corrupção, não tem encontrado um colchão macio para dormir no meio religioso? Será que a corrupção não tem se instalado dentro do lugar que se chama sagrado, santo? Se você der uma olhada de uma forma geral, você vai ver que os escândalos mais terríveis têm acontecido nos dias de hoje. Hoje se fabricam pessoas com um evangelho para corromper os demais, não para agregar uma fé, não para fortalecer uma fé, não para ditar um caminho santo, mas para agregar uma corrupção, para trazer um desleixo e para fazer com que aquela pessoa se torne um
um potente habitante do inferno amanhã. A corrupção está aí. E nós xingamos o governo. E nós falamos dos políticos. E nós? E a nossa barba? Ninguém vai falar? Ninguém vai dizer nada? Nós vamos só olhar e descer a lenha naqueles que aparecem todo dia no Jornal Nacional? E vamos esquecer do nosso lado? Quando é que se faz necessário um avivamento? Quando a corrupção chega no lugar sagrado. Quando é vendido, quando é mercandejado a palavra de Deus, quando não há sequer pudor ao pronunciar o nome de Deus, quando se faz um trato nas escuras e traz um discurso para o púlpito completamente diferente, é quando se faz necessário um avivamento. Quando se faz necessário um avivamento? Quando há um menosprezo pelas coisas espirituais. Se faz necessário um avivamento quando há um menosprezo pelas coisas espirituais. Nunca houve, vou tomar emprestado, na história desse país, uma igreja carnal como nos dias de hoje. Nunca houve uma igreja tão despreocupada com o espiritual nos dias de hoje. Se fizermos aqui uma fila para bênçãos espirituais, elas dão volta aos quarteirões. Mas se fizermos uma fila para buscar em vigília e em oração, sempre são aqueles 5, sempre são os valentes de Davi, sempre são aqueles 300 Gideões, muitas vezes é Pedro, Jacó e João, e nada mais do que isso. Há um menosprezo. Há um menosprezo pelas coisas espirituais. As pessoas não se preocupam mais. Não, para que nos preocupar com coisas espirituais? Hoje a pessoa grava um CD ontem. Não é para adorar a Deus. É para vender. É para fazer sucesso. Um pregador é da mesma forma. Ele quer fazer sucesso. Não há sequer uma preocupação. Se a preocupação é saber quanto é que vai ser a oferta, meu irmão. A preocupação da igreja tem que ser com coisas espirituais, porque o único povo espiritual na terra se chama a Igreja de Jesus Cristo. E nós não podemos secularizar a igreja, meu querido. Nós não podemos mundanalizar esta igreja. Ao contrário, ela ainda deve invocar com os lábios santos, com vida santa, o Santo Santo, que é Deus no meio dela. Menosprezo pelas coisas espirituais. Quando se faz necessário um avivamento? Quando não há visão espiritual. É triste o capítulo 2 de 1 Samuel e o capítulo 3. A Bíblia diz que não havia visão manifestada. Não havia visão manifestada. Eu sou de carne e osso, meu querido. Mas se eu não sinto pelo menos o couro arrepiar, não está legal. Não está legal, está faltando alguma coisa. Você é de carne e osso, mas se você não sente pelo menos o coração arder, o bater mais forte dentro de você, não está bom. Uma oração sem lágrima parece mais um depósito de palha. Quando não há lágrimas, parece que não está legal. Quando não há uma consagração, parece que não está legal. O espiritual precisa ter o primeiro lugar na vida de cada um de nós. As visões não eram frequentes. E Joel disse: vossos
Velhos sonharão sonhos, mas vossos jovens terão visões. Nós precisamos de visão. Qual é a visão que a nossa juventude tem hoje? É a visão da tatuagem. Qual é a tatuagem mais bonita que o jogador de futebol apresenta, ou que o artista de televisão apresenta? Isso é a visão da nossa juventude. Qual é o corte de cabelo? Qual é o brinquinho da orelha? Qual é o modo de vestir? Se é aquele vestimento em que se baixa a calça uma altura e deixa à mostra a parte da roupa interior. Será que é esta a visão? Não, a visão espiritual é a visão da Nova Jerusalém, das ruas de ouro, dos muros de jaspe. Oh, glória a Deus! Se faz necessário visão e visão celeste. Aleluia, aleluia. Está aí um pastor que quer que os crentes vivam com os pés na terra e a cabeça lá no céu. Olha, meu irmão, crente que vive com visão dos céus, ele é mais feliz. Crente que tem experiência da presença de Deus, o seu coração palpita, a sua alma salta dentro de si, ele sente esta glória. É diferente. Quando se faz necessário um avivamento? Quando há uma fome pela palavra de Deus. Fome. A fome, ela aparece pela ausência do alimento. Fome. Fome. Fome pela palavra. A palavra, assim como nós brasileiros, assim como o arroz e o feijão é para o nosso corpo físico, assim é a Bíblia para a nossa vida espiritual. Vá se alimentar só de folhas para você ver o que acontece. Você vai ficar que nem o incrível Hulk. Verde, mas não forte. Fome. Diz 1 Samuel 3, a palavra era escassa. Escassez. Não se ouvia a palavra de Deus. Não. Não se ouvia a palavra de Deus. E o que Deus fez? Quebrou o silêncio. O menino Samuel estava deitado. E a voz apareceu naquela habitação dizendo, Samuel, Samuel. Ele correu aonde estava Eli. E disse, me chamaste? Disse, não, eu não te chamei. Volta lá e deita. E ele voltou e deitou de novo. E de repente veio o Senhor de novo e disse, Samuel, Samuel. Ele voltou lá no Eli. Porque Samuel não conhecia o Senhor. Quando você tem um púlpito fraco, a igreja não conhece o seu Deus. Quando você tem um homem na frente do trabalho que não se envolve com Deus, a própria igreja também não conhece a Deus e torna-se crentes raquíticos, famintos, porque não come a verdadeira palavra. Pela terceira vez, aí Eli entendeu. Ele disse, vai lá. Deita como das outras vezes. E se a voz te chamar, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Samuel está lá deitado e a voz veio, Samuel, Samuel. E ele, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eis que farei algo, quando o contarem, retirarão os ouvidos. Deus estava quebrando o silêncio. Quando se faz necessário um avivamento, quando há uma escassez de palavra, quando há uma escassez da palavra de Deus, quando há uma abundância de contos de carunchinha, mas quando há palavra, a presença dele está sempre aí. Fome da palavra. Fome da palavra. É uma encheção de linguiça, irmão. Pasme os senhores que eu vou dizer.
Dias atrás um pastor ligou para mim dizendo que um tal membro de uma tal igreja havia ligado para ele que durante o culto o pastor estava simplesmente, olha a palavra, zoando os palmeirenses porque tinha perdido para o Corinthians. A igreja não é lugar contar história, nem lendas de velhas caducas, disse Paulo. Te preocupe com a palavra. Dê palavra para o povo, mostra a palavra. Diga a eles, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Aleluia. Quando se faz necessário um avivamento. Quando a corrupção chegou no lugar sagrado. Quando há um menosprezo pelas coisas espirituais. Quando não há visão dos céus. E quando há uma fome pela palavra. Você já imaginou chegar numa igreja nessa situação? E tem, e muitas. Você já pensou como crente chegar nessa situação? E tem, e muitos. E quem sabe tem alguns aqui nesta noite. Pergunta para o seu irmão aí devagarinho para não ofender a consciência dele. Como é que você está? Fome pela palavra. Oh, a minha alma te louva, Senhor. Oh. Eu quando jovem, um grupo de jovens chegou para mim e disse, irmão Aparecido, nós vamos orar por um avivamento. Eu disse, então prepare-se. Prepare-se. A gente está pensando que o avivamento, você começa a orar de manhã, ao meio-dia acontece. Ou você começou no início da semana, no final da semana já aconteceu. Ou você começou no início do ano e no final do ano já está tudo avivado. Tem gente que orou foi anos. E anos. E anos. Ó, a fio. Conta-se de um missionário que orou tanto por avivamento, num lugar onde ele orava, criou 2 buracos no assoalho. Anos e anos e anos orando ali. E ele morreu sem ver o avivamento. No ano seguinte da sua morte, chegou o avivamento poderoso, grandioso, sobre o Congo. O porquê, meu irmão? Avivamento não acontece da noite para o dia, não. Se faz necessário uma preparação. A preparação para o avivamento tem que haver um sincero arrependimento. Avivamento começa com arrependimento. Avivamento sem calvário não é avivamento. Avivamento se faz necessário começar ao pé da cruz de Cristo, banhado com lágrimas, com confissão de pecado, com coração partido, com alma quebrantada e dizendo: Deus, venha avivar-me. Aleluia. Um profundo arrependimento. Um profundo arrependimento, não é pedir desculpas. Ah, Deus, desculpa. Eu roubei só 10 mil, mas me desculpa, tá, Deus? Ah, que pesar, Deus, só foi 10 mil. Me desculpa. Isso não é arrependimento? Isso é arrependimento de Faraó. Isso é arrependimento de empresas que pagam propinas. Arrependimento é arrancar o coração do peito e colocar na mão de Jesus e dizer: começa a tirar aí
toda tiririca, todo carrapicho, todo o mal que está nele. É por aí, diante do altar. Deus aí está, é um coração. Começa a arrancar todo o mal. Sentir a dor pelo pecado. Sentir a dor pelo pecado. Sentir a dor pelo pecado. Oh, aquela tristeza na alma, que quando você dobra o joelho, a única coisa que você pensa é de: te pequei. Davi disse no Salmo 51, lava-me, purifica-me, limpa. Ele se sentiu imundo, sujo. Ele estava ali na presença de Deus, e ali estava todo o seu corpo, todo o seu ato pecaminoso, e ele disse: lava-me, purifica-me, limpa-me, tira as minhas manchas, tira as minhas nódoas, limpa a minha alma, limpa o meu coração. Isso começa um avivamento, arrependimento. Arrependei-vos, diz a palavra. Eu não sei, irmão. Eu quando leio a Bíblia sempre recebo uma pancada terrível. É como se recebesse uma pancada de pá. Você já levou uma pá na cabeça assim, que ficou aquele barulho? Tim! A Bíblia bate assim, meu irmão. Ela repica o seu som e o seu golpe. É terrível. E eu não sei, hoje eu vejo o pessoal falando em bênção tão fácil. De repente parece que bênção é um pé de laranja, que todo mundo chega e colhe o seu. Arrependimento é o começo da caminhada. É chorar o pecado. As nossas obras são trapos de imundícia. O nosso pecado é a mazela da nossa vida. Tratar seriedade com ele. Arrepender, arrepender e arrepender. Como se preparar para um avivamento. Fazer uma genuína preparação espiritual. O que é uma preparação espiritual, pastor? Deixar de comer. Que se falar jejum, você vai assustar. Deixar de comer. Pastor, é que quando eu deixar de comer, eu vou ter dor de cabeça. Tem um pessoal que faz jejum, né? Ele toma o café da manhã, jejum até o almoço. Almoça, depois jejum até a janta. Jejum, meu irmão. Esses dias um irmão disse: eu estou jejuando, pastor. Eu falei: do que, meu irmão? Eu estou jejuando do Zap Zap. Prometi para Jesus que hoje até a hora do almoço eu não toco nessa maldição chamada Zap Zap. E depois do almoço? Bom, depois do almoço eu estou liberado. Jejum de televisão, jejum de palavras. Um jejum, irmão, que até Jesus assusta com isso. O que é jejum, pastor? Existe o jejum total e existe o jejum parcial. O que é um jejum parcial, pastor? É aquele em que você jejuma tomando líquidos. Pode ser água. E o que é um total? É aquele que Zé Fininho. Eu vou jejuar amanhã, então eu vou comer um frango assado hoje. Já pecou pela gula? E quer entrar no jejum. Jejum tem uma preparação, irmão. Se você não é algo da noite para o dia também. Estou jejuando. Em casa hoje não tem café, estou jejuando. Isso é brincadeira. Não vou poder almoçar porque não tem dinheiro, não tem nada em casa, então hoje eu estou de jejum. Jejum tem que ter um propósito. Um propósito. E uma preparação antecipada. Se você está programando em fazer o jejum que realmente tem alguma significado, tem que ser pelo menos um jejum de 12 horas. Um jejum de 24 horas. Um jejum de 3 dias, de 7 dias, de 12 dias, de 15 dias, de 21 dias, de 40 dias.
Como eu faço, pastor? Se você colocou na sua cabeça que vai jejuar a semana que vem, 3 dias, a primeira coisa que você vai fazer é diminuir a quantidade de café que você toma. Se você está acostumado a tomar 10 xícaras de café ao dia, baixa para 5 no primeiro dia, para 3 no segundo, para 1 no terceiro. Para quê? Para eliminar a cafeína que está no seu corpo. O que produz a dor de cabeça é o carboidrato que você tem no seu corpo e a cafeína. E depois a comida. Sabe aquela montanha que você faz? Você tem fé demais. Na hora do almoço, então você vai diminuir aquela comida. Se você comia uma panela de macarrão no almoço, coma só meia panela. E vai diminuindo, te preparando para o jejum. É interessante que um dia antes você se alimente só de legumes. E aí, no dia marcado, comece. Mas nada de estou de jejum, mas eu estou lá na cidade conversando com fulano, batendo um papo se o Jair Bolsonaro vai ser o presidente. Que jejum mais atrapalhado é esse? Escolha um lugar e vai lá para dentro, meu querido. Tranca a porta daquele lugar e peça para a esposa ou esposo, guarda a chave. E se eu gritar querendo sair, não abra não. E fica lá todo o tempo. E como eu fico? Orando, lendo a Bíblia, clamando, chorando, porque Deus vai te visitar lá. E depois que terminar o jejum, não vá para a casa da sogra para comer a macarronada, aquele platão seu. Não, meu irmão. Aí você vai adaptar o seu corpo novamente. Você vai começar comendo comidas leves. Nada de mocotó, muquinhado. Você vai de comidinha leve, até o seu organismo, senão você pode, depois do jejum, ter uma noite de trono. Então, meu querido, se faz necessário isto para que o avivamento comece a chegar. É muito importante, se você vai querer um avivamento na sua vida, você jejuar pelo menos 2 vezes durante a semana. 2 vezes, segunda-feira e sexta-feira, 2 dias bons, para jejuar. E você vai ver, meu irmão, que as coisas começarão a acontecer na tua vida, na tua igreja, com o teu pastor. Sabe aquele crente ruim que te persegue? Ele vai se converter. Sabe aquele problema? Vai ter solução. É o jejum que você estará fazendo. Ai, o pastor José Germano, José Francisco Germano, eu me converti. 3 dias depois eu fui fazer uma visita na casa dele, ele disse, você já é batizado com o Espírito Santo? Eu disse, nem sei se há Espírito Santo. Ele disse, quanto tempo faz ser crente? 3 dias. Ele falou, vem cá, senta aqui. A partir de hoje, toda segunda-feira e toda sexta-feira você vai estar em jejum. O que é jejum? Você vai estar sem comer. Meu irmão, falar de comida para mim e ficar sem ela é uma dor. E eu comecei, irmão. E eu fui trabalhar com ele, de servente de pedreiro. E nós tínhamos levantado um muro alto. Só faltava encher as colunas. E eu estava em jejum aquele dia, porque eu estava pedindo a Deus que me batizasse com o Espírito Santo. E na hora de encher aquela bendita armação, caiu o muro, caiu tudo. E eu, recém-crente, já veio todo aquele palavreado obsceno que eu tinha guardado. Eu ia soltar tudo de uma vez. Eu pus a mão na boca e disse, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Juntei aquelas lajotas, limpei aquela lajota, saí de lá, faltava 15 minutos para começar o culto. Eu cheguei correndo em casa, tomei um banho de gato, joguei a roupa no couro e para culto de oração. Sexta-feira eu estou lá,
orando. Depois daquele culto, tinha uma vigília. E eu falei, vou ficar na vigília. E fiquei na vigília, irmãos. E quando foi por volta da meia-noite, um vento veemente, impetuoso, entrou naquele porão ali onde eu estava. Irmão, não sei nem te dizer. Eu só me despertei para a realidade. Era 3 da madrugada. Eu já tinha quase quebrado o porão da igreja inteira, dando glória a Deus e falando mistério. Oh, meu querido, e eu aprendi, aonde a oração para, o jejum prossegue. Jejuma, meu irmão. Aí você não precisa daquela campanha, jejum para as causas impossíveis. Jejuma, meu irmão. Tire um dia da semana, tira 2 dias da semana e comece a jejuar. Senhor, manda um avivamento na Porangaba 119, pelo amor de Deus, antes que as portas se fechem, antes que a lâmpada se apague. Senhor, aviva o meu pastor, para que ele seja usado na sua mão. Oh, meu irmão, é hora do avivamento. Aleluia. Preparação para o avivamento. Uma firme decisão de servir a Deus. Preparar para o avivamento, eu preciso ter uma firme decisão que vou servir a Deus. É muito fácil dizer que vamos servir a Deus quando tudo está bem. Você vai orar por uma mesa farta, você fala, tem mistério. Um frango assado naquela cabeceira, uma leitoa desse lado e um pernil atravessando no meio, aquela Coca-Cola estupidamente gelada ali, de 3 litrão. Você fala em mistério, você pula num pé só, até profetiza. Mas quando chega a hora da fornalha, a tua fé não é provada na mesa farta. A tua fé é provada em Lodebar. A tua fé é provada na fornalha, no sofrimento, na cadeia, na prisão, na escassez. É aí que a tua fé é provada. Os crentes hoje parecem cheios de areia. Pastor, eu estou passando por um grande problema. Vou abandonar a fé. Já joguei a minha Bíblia na boca do lobo. Estou indo embora. Eu nunca vi esse tipo de servo de Deus. Irmão, você vai ser provado, esticado. Ah, não gostei da profecia. Pois bem, até exilado, se for necessário. Não foste provado até o sangue, combatendo pelo Evangelho. Ai, numa luta, pastor. Aqui em casa tem uma luta. Não posso nem comprar ração para o animal. Nunca vi luta desse jeito, irmão. Uns crentes que não conseguem batalhar nem contra uma formiga. Não venceram a luta nem num combate de formiga. E dizem, toma o servo do Senhor. Que isso, meu irmão? Servo do Senhor tem a cara marcada como cara de diamante. Ele enfrenta tempestade, ele enfrenta furacão, adversidade, mas ele está em pé. É como a palmeira que o vento sopra e ela dobra. E agora ele vai quebrar, mas não quebra. Passa a tempestade, ela sobe. E quando vem outra, ela dobra. Por quê? Porque ele decidiu servir ao Senhor. Nabucodonosor disse para os 3 rapazes. Eu acho que aqueles 3 rapazes eram maranhenses. Olha, se vocês não adorarem a estátua, eu vou mandar aquecer a fornalha. O negócio já estava quente, mas ele ia aquecer mais 7 vezes. Ele disse, fica sabendo, ó rei. Se Deus quiser livrar a gente, Ele vai livrar. Se Ele não quiser. Mas nós não vamos adorar. Acabou o negócio. Pode tocar essa sanfona até partir o fole. Que a gente não vai adorar. Aquece a fornalha. Amarra o sujeito. Joga na fornalha. Jogaram eles. A única coisa que a fornalha conseguiu queimar foi as cordas que amarravam ele. Eles caíram atados lá dentro, mas de repente o rei gritou,
Tem 4 lá dentro. E um é diferente. Os 4 que a gente jogou lá era maranhense da cabeça chata. Mas tem um que a cabeça é diferente. Ele é filho do Deus Santo. Meu querido irmão, servir a Deus é assim. Joga na cova. Passa a noite com o leão. É bonito cantar. Dura enfrentar o leão. É bonito falar. Como o hino daquela cantora Shirley. Eu queria ver a bravura. É fácil ficar na arquibancada vendo. A bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. É muito fácil querer ver. Difícil enfrentar, mas quem fez uma decisão de servir a Deus, está dizendo, eu enfrento, eu vou ficar, eu não vou arredar o pé. Aqui se tiver alguém para correr, não será eu, quem vai correr aqui é o diabo, porque a Bíblia diz, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Ah, cortaram a minha aposentadoria, pastor. Já não sou mais crente. Ou geração de mimimi, né? De cristal. Tudo afeta. Tudo dói. Pisou no meu pé. Não pisou no meu pé. Me beijou de um lado só. Não me beijou do outro lado. Jesus Cristinho. A situação, irmão, é difícil. Servir a Deus, irmão. Você enruga a testa e vai em frente, meu irmão. Com fé em Deus e vai em frente, meu irmão. Você vai em frente. Diga ao seu irmão, você vai em frente. Você decidiu por Deus, você vai em frente. Preparação para o avivamento. Uma humilde busca de ajuda da parte de Deus. Essa geração é a geração daquele sujeito. Jesus contou uma parábola dizendo assim, 2 sujeitos subiu ao templo para orar. Um era araçatubense e o outro era publicano. E o publicano, estando de longe, batia no peito e dizia, sê misericordioso para comigo, ó Senhor. E o de Araçatuba gritava, graças te dou, ó Deus, porque não sou como estes homens. Jejum 3 vezes ao dia, dou dízimo de tudo. Aí Jesus olhou para a multidão e disse, qual dos 2 desceu justificado? O que se humilhou. Porque o que humilha é exaltado. O que humilha é exaltado. O único lugar, meu querido, se você e eu queremos ser soberbo, o único lugar que a nossa alma possa pretender ser soberbo é na presença de Deus. Vai tentar ser soberbo lá. Vai tentar ser orgulhoso lá. Vai. Chega lá. Tem umas orações que você escuta e você diz, não acredito. Porque este teu servo, o Senhor conhece. O que ele já fez pelo Senhor. Estou aqui carregando tudo nos ombros sozinho. Não é possível. Eu acho que o Senhor não está tendo condições mais de governar o universo. Se o Senhor deixar, eu tomo o trono. Irmão, é umas orações que parecem mais uma retórica. Sujeito pregando para Jesus. Quase que diz, Jesus, porque o Senhor não se converte. Não arrepende dos seus pecados. Não é possível, irmão, uma coisa dessa. Mas um crente de verdade, ele é humilde. Ele vai para o seu cantinho. E ali aquelas lágrimas quentes descem. Ele sabe na presença de quem ele está.
E ele disse: não eu, Senhor, mas tu. Não eu, Senhor, mas tu. Me esconde, me cobre, me guarda, me protege. Preparação para um avivamento. Uma humilde busca por ajuda. Senhor, socorre-me. Você notou que quando a mulher mudou a forma de orar, Jesus atendeu ela? Enquanto ela estava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus continuava caminhando. Mas quando ele parou para atender a indagação dos discípulos, ela chegou e se jogou aos pés de Jesus e disse: Senhor, socorre-me. Socorre-me. E Jesus disse: ó mulher, não fica bem pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Comprei do Carlão, muito caro. A mulher disse: Senhor, lembra que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores? Jesus disse: ó mulher, quão grande é a tua fé. Vai, porque o demônio já saiu. Quando você vem por ajuda, o Espírito Santo te ensina o caminho do coração de Deus. É difícil você caminhar por esse caminho do coração de Deus, mas Ele te pega pela mão e te leva lá diante dEle. E você fala humildemente a Ele. Aleluia. Fique em pé, por favor. Tome a mão do seu irmão que está aí ao seu lado. Feche os seus olhos. Oh, glória a Deus. Estamos na tua presença, Senhor. Necessitamos de um avivamento em nossas vidas. Estamos cansados da areia do deserto, da secura da alma. Meu Jesus, minha alma tem secado dentro de mim. Os meus passos têm me levado para longe de Ti. Ó, escuta-me, Senhor. O amor da minha vida és Tu. Nós precisamos de um avivamento. Nós necessitamos de um avivamento. Nós queremos voltar a chorar de novo. Nós queremos sentir novamente a nossa alma, Senhor, quebrantada, na Tua presença, humilhada diante de Ti. Nós queremos sentir o coração palpitar de novo. Oh, meu Senhor, aviva a nossa vida. Não nos deixe morrer neste deserto espiritual. Não nos deixe a nossa alma seca longe da Tua presença. Enche-nos de novo do Teu azeite. Enche-nos de novo da Tua presença. Quebra as cadeias que nos atam. Solta nossa alma da prisão.
Quebra o laço do passarinheiro. Derrama sobre nós a tua unção. Oh Senhor, aviva-nos. Desperta em nós uma sede por ti, uma fome pela tua presença. Desperta em nós um fogo abrasador na alma, que venha queimar os nossos ossos, que venha levantar-nos a nossa frieza e sacudir-nos. Aviva-nos, oh aviva-nos, oh aviva-nos, Senhor, cada dia mais, na tua presença. Faz da minha vida um instrumento. Faz de mim aquilo que o Senhor quer que eu seja. Não os meus sonhos, mas os teus sonhos. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Não o meu nome, mas o teu nome. A tua glória. Oh, aleluia. Ó, vem, Senhor, aviva-nos.